Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje vamos aprender a fazer mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato. Será o barradinho de número 174. Eu fiz ele na cor verde, já é um barrado natalino, mais um modelinho aí que eu trago para o canal. Então eu vou mostrar para vocês agora. Bom, pessoal, então vamos para as informações necessárias para a execução deste barrado. Aqui o meu pano é um tamanho de 50 por 70. Eu fiquei com dois motivos aqui de desenho do nosso barrado de hoje, né? Que deram 3 pinheiros aqui, mais 3 pinheirinhos aqui. Fiz aí um total de 21 carreiras e fiquei com uma largura aqui de 13 centímetros no fio de tex 151 100% algodão. Pessoal, para executar este barrado, eu utilizei 69 caseados, ok? Para fazer o barradinho são 69 caseados. Só que vocês vão me perguntar, não tem múltiplo? Não, não tem múltiplo, pessoal. Esse é o gráfico que ele já dá exato 69 caseados, mas o que vocês podem fazer se o pano de vocês for um pouco menor? É só vocês diminuírem aqui no meio uma quantidade de 6 caseados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês tirando 6 caseados, vocês podem fazer com 63 caseados, que dá certinho. A única coisa que vai reduzir aqui, ó, os números de quadradinhos, né, e de caseado aqui, porque você tirou. Então, eu vou dobrar aqui só para vocês terem uma noção de como ele vai ficar, tá? Como é 6, então a 15ª carreira aqui, ó, que é onde termina aqui, ó, mais próximos pontos altos, então eu tenho que me localizar através dela, não aqui embaixo, mas assim através dela, porque como eu vou tirando 6, né, 6 quadradinhos de cada carreira, no final, ó, vai sobrar 3 aqui, né, porque tiramos 3, 6 aqui, então vamos supor que ficaria aqui no meio, né, ó, ficaria assim, ó, desse jeito aqui, ó, tá? Mas só uma demonstração para vocês, ó. Aí os quadradinhos vão ficar reduzidos e eles vão ficar assim, ó. É só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, ó. Aí vocês vão fazer, né, as diminuições aqui de caseada, que também vai diminuir os quadradinhos. E quando chega aqui em cima, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, vai ficar 1, 2, 3 quadradinhos vazios e aqui vocês vão seguir fazendo o mesmo padrão deste primeiro motivo que eu explico na videoaula, tá? Então, ele vai reduzir, ó, tá? É como se o pano fosse ficar assim, ó, pequeno, tá? Para quem vai fazendo um pano um pouquinho menor. Certo, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui abaixo do vídeo no box de informações, vou deixar uma breve explicação aí com 63 caseados para quem tiver um pano um pouquinho menor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descrever por carreira quantos quadradinhos vão dar aqui, ó, tá? Por exemplo, aqui, ó, a terceira, ó, 1, 2, 3. Exemplo, a terceira carreira aqui, se eu tenho 35 quadradinhos, eu tirando 6, eu vou ficar com 29, tá? A quarta carreira aqui, por exemplo, se eu tenho também 35 quadradinhos, eu vou tirar 6, vou ficar com 29. Agora aqui, ó, conta a partir daqui, que já é a 1, 2, 3, 4, 5, a quinta carreira. Se eu tenho aqui, ó, contando tudo aqui, 17 quadradinhos, eu tirando 6, eu vou ficar com 11 quadradinhos, tá? Então, é só uma alteração aqui de quantidades de quadradinho que eu vou deixar descrito lá para vocês, tá? Para só facilitar por carreira e para vocês saberem quantos quadradinhos vão dar eu tirando 6 caseados aqui e sucessivamente os quadradinhos também não vão existir, tá, pessoal? Então, essas seriam as informações do barradinho de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu tentei passar aqui para vocês, tá? Porque como ele é um gráfico pronto já para você já adaptar neste tamanho de pano, aí a única forma que eu vi foi essa de tirar aqui 6 caseados do meio do trabalho, tá?
E se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos na hora da sua inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube e nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, qualquer dúvida, pode deixar aqui abaixo do vídeo, nos comentários, que eu vou olhar, vou responder para vocês, tá? Também se quiser mandar lá a sua dúvida no Instagram, pode estar mandando lá pelo número do WhatsApp, que eu também deixo aqui no box de informações. Se quiser mandar foto do seu trabalho para eu poder te ajudar, pode estar enviando que eu ajudo, tá? Eu olho lá e assim que eu tiver um tempinho, eu já entro em contato com vocês e a gente já resolve o problema, tá? Eu quero que vocês façam os barradinhos que eu trago aqui no canal para vocês aprenderem também fazerem aí para vender, né? Que é uma fonte de renda aí que o pessoal gosta muito, né, dos trabalhos e compra porque é muito bonito, tá bom? Então eu vou encerrando por aqui para organizar a mesa e daqui a pouquinho eu já volto para a gente começar a fazer o trabalhinho de hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Meu caseado é separado por 2 correntes. Aqui vamos começar com 3 correntinhas dentro do caseado. Eu faço 2 pontos altos e um ponto aqui na base. Então, aqui é o meu cantinho de borda. Vamos agora fazer 2 correntes e um ponto alto aqui sobre o ponto aqui do caseado. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Então, vamos fazendo quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, até o penúltimo caseado. E lá no último caseado, a gente tem que fazer um total de 4 pontos altos, igual o início aqui, tá bom? Então, é só seguir fazendo assim. Aqui, então, eu terminei a primeira carreira, conforme eu expliquei para vocês, 4 pontos altos no início, fui fazendo quadradinhos vazios, separado por 2 correntes no final aqui. Fiquei com 4 pontos altos. A segunda carreira, subam as 3 correntes, vira aqui o pano e repitam mais 3 pontos altos, né, para fazer o cantinho de borda, que são total de 4 pontos. Então, o trabalho, todos os cantos serão feitos dessa maneira, tá? Ó, então, sempre assim os cantinhos. E aqui nós vamos repetir 2 correntes e vamos fazer um ponto alto. 2 correntes, vamos fazer um ponto alto. Vamos repetir tudo o que se pediu aqui na primeira carreira, né? Que são os quadradinhos vazios. Então, sempre 2 correntes e ponto alto. Então, vai ficar assim, lá no finalzinho também, é só colocar 4 pontos altos aí para fechar a segunda carreira. Bom, pessoal, então aqui na segunda carreira, comecei com os 4 pontos altos, fui fazendo quadradinho sobre quadradinho, cada um separado por 2 correntes até o final. Chegando aqui, eu fiz 4 pontos altos, subi 3 correntinhas, virei aqui o meu trabalho e já fiz também mais 3 pontos altos. Então, sempre o cantinho de borda não vai mudar, ele vai ser sempre assim, ok? E aqui eu já adiantei a terceira carreira. Então, eu fui fazendo novamente 2 correntes ponto alto, né? Para fazer os quadradinhos vazios, fiz aqui 15 quadradinhos vazios, tá, pessoal? 15. E o próximo quadradinho de base, eu coloquei 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base, tá? Para poder a gente marcar aquela árvore central, igual na foto que vocês viram aí na abertura do vídeo. E depois eu fiz aqui 35 quadradinhos, 2 correntes ponto alto. E depois dos 35 quadradinhos, novamente eu fiz um quadrado aqui cheio, né? Colocando 2 pontos altos dentro do quadradinho e um na base,
para marcar a outra árvore. E aqui, pessoal, sobraram 15 quadrados de base, você repete os 15 quadradinhos e o final aqui os 4 pontos altos, tá? Então, a terceira carreira é só isso que nós vamos fazer por enquanto, tá? E a quarta carreira, pessoal, ela é repetição da terceira, então vocês vão fazer a vira aqui, vão repetir novamente os 15 quadradinhos, os 4 pontos altos, depois os 35 quadrados, né? Os 4 pontos altos e os 15 quadradinhos e o cantinho de borda, tá? A quarta carreira é repetição da terceira. Eu já vou vir com ela pronta, tá? Porque é só repetir. Bom, pessoal, então aqui eu terminei a quarta carreira. Ela foi repetição da terceira carreira, colocando aqui os 15 quadradinhos vazio, 4 pontos alto. Aqui 35 quadrados vazio. Aqui mais 4 pontos alto. E os 15, aqui agora dá para ver, os 4 pontos alto e os 15 quadradinhos vazios, 4 pontos alto, canto de borda. Para a quinta carreira, eu já subi 3 correntes, virei aqui o trabalho e já fiz, pessoal, total de 4 pontos alto aqui no cantinho de borda, né? E aí, eu fiz aqui também um total de 6 quadradinhos vazio, cada um separado por 2 correntes. E preenchi aqui, ó, o próximo quadradinho de base. Coloquei 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos vazio. Isso aqui nós estamos na quinta carreira. Agora aqui nós temos que colocar um total de 10 pontos altos. Então, ó, dentro do quadrado, eu coloco 2 pontos altos. Aqui eu completo todos os pontos de base. Faço aqui todos os pontos de base. Do lado oposto aqui, eu tenho que colocar 2 pontos altos. E o ponto alto aqui na base. Então, aqui eu fiquei com 10 pontos altos no total. Vou precisar fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos vazio, depois dos 10 pontos altos. E aqui, no próximo quadrado de base, vou colocar 2 pontos altos dentro do quadradinho na base. Ficamos aqui com 4 pontos altos. Então, aqui e aqui são mais 2 pinheirinhos que vão se formar, tá? Aqui é o maior e aqui são os 2 pequenos. E aqui, pessoal, entre um motivo e outro, ó, nós ficamos com 17 quadradinhos, tá? 17 quadradinhos eu trabalhei aqui. Daqui já é repetição do primeiro pinheirinho aqui, ó, de 4 pontos alto que nós começamos, tá? Ficamos aqui também com 7 quadrados vazio, aqui é repetição dos 10 pontos alto, igual este aqui que eu expliquei. Aqui, 7 quadrados vazio, e aqui é o outro pinheirinho que vai se formar, né, com os 4 pontos altos. Só colocar 2 pontos altos dentro do quadradinho de base. E aqui no finalzinho a gente termina igual lá ao início, apenas com 6 quadradinhos vazio e 4 pontos altos, tá? Então, o começo e o final eles ficam iguais. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos. Adiantei, pessoal, novamente os 6 quadradinhos. Olha, 6 quadradinhos vazio e os 4 pontos altos aqui. Um ponto alto para cada ponto de base, ok? Agora, nós vamos precisar fazer os quadradinhos vazio aqui, tá? Então, vamos lá. Sempre 2 correntes e ponto alto. Fiz aqui 6 quadrados vazio. Agora, o próximo quadradinho aqui, ó, eu preencho com 2 pontos altos dentro do quadrado. E aqui eu completo um total de mais 4 pontos aqui alto, aqui, ó, pra gente ficar com 7, tá? Então, aqui eu fiquei, ó, 3, 6, 7 quadrados, 7 pontos altos, aliás, desculpem.
2 correntes, eu vou contar o terceiro ponto de base, faço aqui todos os pontos da carreira anterior aqui, ó, para ficar igual ao outro lado, eu coloco 2 pontos alto dentro do quadrado e um na base, assim, ó. E como é o lado oposto aqui, ó, a gente tem que colocar, né, tudo de novo aqui, ó, os 6 quadradinhos vazio e os 4 pontos alto igual aqui, tá? E o centro aqui do trabalho, vocês vão colocar, né, os quadradinhos vazio e a partir daqui vocês vão repetir todos esses pontos aqui, tá? Então, aqui são um total de 17 quadradinhos que vocês vão repetir e depois vão colocar aqui, ó, os 4 pontos alto igual aqui e fazer o resto, a sequência, igualzinho que eu acabei de explicar, tá? Eu já mostro para vocês. Bom, pessoal, então aqui na sexta carreira ficamos com 4 pontos alto aqui no início, 6 quadrados vazio e 4 pontos alto. Aqui vai começar um pinheiro menor, ficamos com 6 quadrados vazio, aqui 7 pontos alto, um quadrado vazio e 7 pontos alto. Aqui 6 quadrados vazio e aqui outro pinheirinho vai se formar pequeno, que esse aqui é o maior. Aqui no centro ficamos com 17 quadrados vazio, aqui vai ser outro pinheirinho, aqui são 4 pontos alto, aqui 6 quadrados vazio, aqui já é repetição deste pinheiro maior com 7 pontos alto, um quadrado vazio e 7 pontos alto. Aqui ficamos com 6 quadrados vazio, 4 pontos alto, aqui vai ser outro pinheirinho. E no final aqui ficamos com 6 quadrados vazio e 4 pontos alto. Para a sétima carreira, já subi 3 correntes, tá? Viro o pano. Fiz aqui, depois da vira, mais 3 pontos alto aqui o cantinho de borda. E aqui, pessoal, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora, aqui, nós temos que colocar pontos altos. Vamos ter que ficar aqui com um total de 10 pontos altos. Então, vocês coloquem 2 pontos altos dentro do quadrado, um ponto alto aqui para cada ponto de base. E o próximo aqui, quadradinho, eu também coloco 2 pontos altos dentro dele e um aqui na base. Então, nós ficamos aqui, ó, com 3, 6, 9, 10 pontos altos. Agora, aqui ficamos com 5 quadradinhos, eu preciso de mais um aqui, façam 2 correntes, conta terceiro ponto de base e faz um ponto alto. Então, ficamos com 6 quadrados vazios. Agora, aqui, nós temos que completar um total de 10 pontos altos. Então, colocamos aqui, ó, todos os pontos de base dentro do quadrado, 2 pontos altos. E aqui a gente coloca mais 4 pontos altos aí, ó, para poder inteirar 10. Então, ó, ficamos com 3, 6, 9, 10 pontos altos. E aqui do lado oposto a mesma coisa, a gente tem que fazer os quadradinhos vazios. Então, ó, 2 correntes ponto alto. Do lado oposto também temos que ficar com 6 quadrados vazios. E aqui a gente também tem que preencher 10 pontos altos, porque é o outro pinheirinho igual este aqui, ó, tá? Então, ficou 10 pontos altos, 6 quadrados vazio, aqui também 10 pontos altos na distribuição. 6 quadrados vazio e agora aqui a gente tá fazendo os pontos, mais 2 aqui dentro do quadrado e um na base, inteiramos aqui um total de 10 pontos altos. E aqui a gente segue fazendo os quadradinhos, 2 correntes e ponto alto. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 10 pontos altos, eu fiquei com 15 quadradinhos vazios, isso ainda na carreira de número 7. Depois aqui, ó, eu fiz 10 pontos altos, que já é repetição deste pinheirinho aqui. Depois fizemos aqui, ó, 6 quadrados vazios, igual essa repetição. Novamente, ó, depois 10 pontos altos, igual aqui. E repetimos, ó, 6 quadrados vazios aqui.
10 pontos altos, que aqui é o outro pinheiro, e aqui no final ficamos com 5 quadrados vazios e 4 pontos altos, tá? Isso na 7ª carreira. Então, aqui, o que nós estamos fazendo nesse primeiro motivo aqui, a gente também faz no segundo, tá? Apenas aqui o centro, que são só quadradinhos vazios, eu vou passando a quantidade para vocês. Aqui no caso ficou 15. O que eu ensinei aqui, neste desenho, vocês vão repetir no segundo, tá? Aqui na 8ª carreira, para a gente começar, subam as 3 correntes, vira o trabalho. O que virou o trabalho já faz aí mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. Aqui, pessoal, olha, eu adiantei mais 4 quadradinhos vazio. Olha, 4 quadradinhos vazio. Cada um separado por 2 correntes. E aqui agora nós vamos fazer 7 pontos altos. Então, ó, dentro do quadradinho, ó, 2 pontos altos aqui. Um ponto aqui na base e coloca mais aqui, até ficar com 7. Então, aqui, ó, eu já tenho 7 pontos altos. 3, 6, 7. 2 correntes, a gente vai contar, ó. 1, 2, 3. Põe um ponto alto. E aqui, como é o lado oposto, eu também tenho que fazer 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 4, 5, 6 e o 7º ponto aqui, certo? Assim. Agora eu faço 4 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Fiz os 4 quadrados vazios, agora aqui eu vou fazer, ó, um total de 4 pontos altos, ó, já tenho 3, 4. 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, aqui eu faço um ponto alto. Então, eu vou colocar todos os pontos aqui em cima de ponto de base, 2 aqui dentro e 1 aqui neste ponto de base. Eu tenho que ficar com 10 pontos altos aqui. Eu já tenho 2. Então, aqui, pessoal, eu coloquei 3, 6, 9, 10 pontos altos. Coloquei 4 quadrados vazios e aqui eu já adiantei o pinheirinho pequeno, tá? Ele é igual este aqui, ó. 7 pontos altos, um quadrado vazio e 7 pontos altos. E agora aqui eu vou fazer um total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 quadradinhos vazio apenas, tá? Na separação de um motivo para o outro, apenas 13 quadradinhos. E a partir daqui, vocês já vão repetir esse pinheirinho aqui, tá? E essa sequência toda aqui até no final, lá terminando com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos, certo? Só observe direitinho aqui a posição, né, dos pontos, porque vai dando esses quadradinhos aqui, vazado entre as carreiras aqui, para dizer que são os galhos, né, do pinheirinho aqui, que fica irregular. Então, vocês prestem atenção aqui na colocação dos pontos altos, para vocês não errarem, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e já mostro para vocês. Então, aqui, só relembrando, ainda na 8ª carreira, 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, 7 pontos altos, um quadrado vazio e 7 pontos altos. 4 quadrados vazios, aqui eu tenho 4 pontos altos, um quadrado vazio e aqui eu tenho 10 pontos altos. 4 quadrados vazios, aqui 7 pontos altos, um quadrado vazio e 7 pontos altos. Então, esses dois são os pinheirinhos menores e esse vai ser o maior. Aqui na divisão, ficamos com 13 quadrados vazios. E aqui, pessoal, o segundo motivo é repetição aqui do primeiro, tá? Ó, então, aqui eu tenho 7 pontos altos, aqui também 7 pontos altos, um quadrado vazio igual aqui. Depois 7 pontos altos, 7 pontos altos aqui também. Aqui a repetição dos 4 quadrados vazios, ó. A mesma situação aqui, ó, desse pinheirinho. Eu repeti aqui 4 pontos altos, um quadrado vazio, e aqui eu tenho 10 pontos altos, tá? Então, tudo que eu fizer nesse primeiro desenho, né, vocês vão fazer a quantidade de quadradinho que eu passar,
E no segundo desenho aqui do trabalho, vocês vão repetir igualzinho a primeira explicação do desenho, tá? Então aqui, ó, terminamos, né, com 4 quadrados vazios, 7 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos, 4 quadrados vazios e 4 pontos altos de borda, que aqui é ainda a 8ª carreira. Agora, para a 9ª carreira, eu já subi 3 correntes, virei o trabalho, fiz aqui mais 3 pontos altos depois que eu virei o trabalho e fiz 4 quadrados vazios. Aqui eu tenho que ter 5 quadradinhos, então eu faço mais 2 correntes, conto 1, 2, 3, fecho um ponto alto e aqui sim, agora eu tenho 5 quadradinhos vazios. Agora eu faço um total de 10 pontos altos, então eu coloco todos os pontos aqui de base. Eu tenho 4 aqui, ó, no começo, né? Coloco aqui mais 2 aqui dentro. Aqui eu fiquei com 6, né? Ó, 7, 8, 9, 10 pontos altos. 2 correntes e aqui eu faço no terceiro ponto de base um ponto alto, ó. Então, ficou assim meu primeiro pinheirinho. Agora, eu tenho que fazer aqui quadradinhos vazios, ó, 2 correntes, ponto alto, para fazer o quarto quadrado vazio, ó. Então, eu preciso de 4 quadradinhos. Aqui, agora, eu ponho 2 pontos altos aqui dentro, na base. Eu tenho que ter 7 pontos aqui. Fiquei com 7 pontos altos. 2 correntes, conto 1, 2, 3, fecho aqui um ponto alto, e a partir desse ponto alto aqui, a gente vai fazer um total de 13 pontos altos, tá? Então, ó, eu coloco todos esses pontos de base, coloco mais 2 pontos altos aqui dentro, coloco todos esses pontos aqui de base, e 2 pontos altos aqui e um aqui na base. Então, eu tenho que ficar com 13, já tenho 2 aqui. Olha, então, eu fiz os 13 pontos altos. Fiz aqui, ó, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui, ó, já é repetição desse pinheirinho, então eu tenho que fazer mais um quadradinho. Então, ó, 2 correntes, conta aqui, ó, o terceiro ponto de base. E aqui eu faço os pontos altos, que é um total de 10 pontos aí. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 10 pontos altos, eu fiquei com 15 quadradinhos vazios, de separação de um desenho para o outro. Aqui, ó, este pinheiro já é começo da repetição deste primeiro pinheirinho aqui do nosso motivo, tá? Então, é só seguir do jeito que eu expliquei aqui. Vocês vão fazer aqui no segundo desenho, tá? Façam 2 correntes, terceiro ponto de base aqui, coloca um ponto alto, completa total de 10 pontos alto. 4 quadrados vazio, aqui 7 pontos altos, 2 correntes, terceiro ponto de base, fechou um ponto alto, completa aqui um total de 13 pontos altos, certo? Aqui 4 quadrados vazio, aqui eu tenho um total de 10 pontos altos, e o finalzinho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 10, eu já subi 3 correntes, eu já virei aqui o meu trabalho, já fiz mais 3 pontos altos aí, que é o cantinho de borda, e adiantei aqui 4 quadradinhos vazios aqui, ó, na 10ª carreira, tá? Então, pessoal, nós vamos agora continuar aqui o nosso trabalho, fazendo aqui um total de 4 pontos altos. Aqui eu já tenho o meu segundo ponto, terceiro ponto e aqui o quarto ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, faz um ponto alto. Vamos fazer um total de 10 pontos altos aqui. Então, vão trabalhando até ficar com 10 pontos altos. Até aqui eu tenho 7 pontos altos, completo mais 2 aqui dentro e um na base. Aí eu fiquei com 10 pontos altos assim, certo? Agora eu faço um total de 5 quadradinhos vazios, 2 correntes ponto alto,
Olha, até aqui eu fiquei com 3 quadrados, então, ó, para fazer em cima dos pontos de base, ó, 2 correntes, conta terceiro ponto, fecha um ponto alto, 2 correntes, conta terceiro ponto de base, fecha um ponto alto. Agora eu fiquei com 5 quadradinhos, vou precisar novamente de 10 pontos altos. Aqui eu já tenho 2 pontos, até aqui eu tenho 7 pontos altos, tenho que colocar 2 aqui dentro do quadrado e um na base. Agora eu fiquei com 10 pontos, conto 1, 2, 3, faço um quadradinho, 2 correntes, aqui eu preciso 5 quadrados, só fazer 2 correntes, ponto alto. Agora, aqui para fazer o pinheiro menor igual esse aqui, ó, eu tenho que começar com 4 pontos alto aqui no total. Aí é só acompanhar aqui, ó, um quadradinho vazio, 2 correntes, conto o terceiro ponto de base e completa aqui, ó, todos os pontos até ficar com 10 aqui, igual aqui. É só seguir fazendo essa sequência. Então, depois que eu fiz os 10 pontos alto aqui, eu fiz 13 quadrados vazio aqui, ó, deram 13 quadradinhos. E aqui, ó, esses 4 pontos alto aqui, ele já é repetição deste pinheirinho aqui. Então, é só seguir o segundo motivo a partir da explicação aqui da sequência do primeiro motivo aqui, né, da carreira de número 11 que eu expliquei para vocês, tá? Então, é só fazer essa sequência aqui, agora, neste desenho aqui, certo? Então, eu fui fazendo assim. Aqui, depois dos 10 pontos altos, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos. 3 correntinhas, virei aqui o meu trabalho. E aqui, eu já fiz, né, mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda, e repeti 3 quadrados vazios. Esse aqui eu vou explicar para vocês, tá, pessoal? Então, aqui, ó, neste próximo quadradinho aqui, eu coloquei 2 pontos altos e completei aqui um total de 7 pontos altos. 2 correntes, contei 1, 2 no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto, completei aqui todos os pontos de base até ficar com 13 pontos altos. 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu fiquei, ó, com 3, 6, 9, 10 pontos altos, 2 correntes aqui no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto, 2 pontos aqui dentro do quadrado e um aqui na base. Então, aqui nós estamos já no pinheiro central. Para continuar aqui, ó, 3 quadrados vazio, e esse pinheirinho é a repetição deste aqui, porque eles são iguais, tá? Só esse aqui é diferente. Então, aqui, ó, fiquei com 7 pontos altos, um quadrado vazio e aqui os 13 pontos altos, certo? Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer os quadradinhos centrais, que vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. A partir deste quadradinho aqui, ó, nós já vamos preencher igual aqui, ó, o primeiro pinheirinho, tá? Vamos colocar 7 pontos altos lá no começo e seguir essa sequência aqui, ó, até no final, tá bom? Então, é só olhar aqui, ó, a explicação do primeiro desenho aqui da carreira. O final vai terminar igual aqui, tá? 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Eu vou fazer e já mostro aí pra vocês. Então, aqui eu terminei a carreira de número 11, aqui ficamos com 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, 7 pontos altos. Aqui eu fiquei com 13 pontos altos, 3 quadrados vazios, aqui eu tenho 10 pontos altos, 1 quadrado vazio, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, aqui 7 pontos altos, e aqui eu tenho 13 pontos altos aqui. Aqui na divisão foram os 11 quadradinhos, e a partir daqui, pessoal, deste primeiro pinheirinho, aí já se repete o que tá pedindo aqui no início, que eu já acabei de explicar para vocês. Lembrando que esse pinheirinho aqui, ele é igual a este aqui do meio, tá? E os dois aqui nas laterais são iguais a esses aqui. Então, assim, a carreira de número 11 ficou pronta.
Depois dos 13 pontos altos, fiz os 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e os 4 pontos altos aqui do cantinho de borda. Para a carreira de número 12, já subi 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz aqui mais 3 pontos altos e repeti aqui 3 quadradinhos aqui para a gente poder continuar a fazer o nosso trabalho. Agora, pessoal, eu preciso fazer mais 2 quadradinhos aqui. Então, eu faço 2 correntes, conto o terceiro ponto de base e faço um ponto alto. 2 correntes e faço aqui, ó, no terceiro ponto de base, um ponto alto. Agora, eu preciso colocar aqui um total de 10 pontos altos, tá? Até aqui dentro do quadradinho, coloquem 2 pontos e um aqui na base, tem que ficar com 10. Já fiz aqui os meus 10 pontos altos, agora eu preciso 4 quadrados vazios. Então, 2 correntes, conta aqui, ó, terceiro ponto de base, um ponto alto aqui, ó, terceiro ponto de base, mais um ponto alto, 2 correntes aqui, eu faço um ponto alto, 2 correntes e faz mais um ponto alto aí, fazendo 4 quadrados vazios. Agora eu tenho que colocar aqui um total de 16 pontos altos. Sempre dentro dos quadradinhos eu coloco 2 pontos altos e um na base. Por enquanto aqui eu já fiquei com 4. Dentro dos quadradinhos aqui, ó, também 2 pontos altos e um na base, tá? Até completar 16. Fiz aqui meus 16 pontos altos. Agora vou fazer aqui um quadrado vazio, façam 2 correntes aqui, ó, terceiro ponto de base, fecha um ponto alto, 2 pontos altos aqui dentro deste quadrado e um na base. Assim, agora façam 4 quadrados vazios, ó, 2 correntes, ponto alto, 2 correntinhas aqui, ponto alto, de novo, conta aqui terceiro ponto de base, e mais um quadradinho aqui, ó, terceiro ponto de base, fecha aqui um quadrado. E agora tem que completar aqui um total de 10 pontos altos, até aqui dentro do quadrado, só colocar 2 pontos altos, são 10 pontos. Fiz os 10 pontos altos, só contar aqui terceiro ponto de base, faz um ponto alto, sempre 2 correntes, tá, pessoal? Se eu não mencionar, aí vocês façam as correntinhas, que são 2, para poder fechar o quadradinho vazio assim, igual eu estou mostrando. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer aqui os quadradinhos centrais. Eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, com mais 2 que eu tenho que fazer aqui em cima, 15 quadradinhos, tá? Então, aqui, ó, vocês já vão repetir este cantinho aqui, ó, o início, tá, ó. Então, vou fazer esta sequência aqui toda no segundo desenho aqui, tá? Eu vou fazer o meu e já mostro pra vocês. Aqui são 15 quadradinhos na divisão. Então, aqui, depois dos 15 quadradinhos vazios, ó, este primeiro pinheirinho aqui, ele é repetição deste aqui, conforme eu expliquei no bloco anterior, tá? Colocando os 10 pontos altos aqui. Aqui a gente tem os 16 pontos altos, igual eu expliquei neste aqui. Qualquer coisa é só voltar um pouquinho a explicação, tá, pessoal? E aqui no finalzinho, depois dos 10 pontos altos, eu fiquei com 5 quadrados vazios, 4 pontos altos. Isso na carreira de número 12, tá? Na carreira de número 13, eu já fiz 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos aqui de borda. Fiz 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, neste quadradinho de base, ó, eu coloquei 2 pontos altos dentro dele. E aqui eu fiquei com um total de 10 pontos altos. Fiz 2 correntes, no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto, 2 pontos altos dentro desse quadrado e um aqui na base. Fiquei com 2 quadradinhos vazios. Aqui eu coloquei 4 pontos altos. Aqui nós já estamos indo pro pinheiro grande, né? Aqui nós vamos ficar com 13 pontos altos, tá, pessoal? Então, aqui eu já tinha feito 4, a gente completa o resto aqui dos pontos.
Aqui dentro do quadradinho também você coloca 2 pontos altos e vai fazendo aqui até dar 13 pontos altos aí. Faço 2 correntes, ó, terminei os 13 pontos altos, faço 2 correntes, conto 1, 2, 3, coloco aqui um ponto alto e aqui também do lado oposto eu tenho que ter 13 pontos altos. Então, você vai colocar todos os pontos de base e vai preencher mais um aqui, quadradinho com 2 pontos altos e um na base. Então, aqui vamos ficar com 13 pontos alto. Fiz aqui os 13 pontos altos aqui no pinheiro maior. Agora aqui, ó, igual do lado oposto, ó, eu tenho que colocar 2 quadradinhos vazios, depois 4 pontos altos, um quadrado vazio e aqui 10 pontos altos, tá? Nós vamos fazer neste pinheiro aqui. Então, é só fazendo aí. Primeiro os 4 pontos altos, 2 correntes, conta 1, 2, 3, coloca um ponto alto e aqui é só inteirar 10 pontos altos. Aqui, então, depois dos 10 pontos altos, eu fiquei com 13 quadrados vazios. E a partir daqui, ó, neste segundo motivo, já é repetição aqui deste primeiro pinheiro, tá? Colocando aqui os 10 pontos altos, aqui também 10 pontos altos, e é só você seguir tudo que nós fizemos aqui nesta carreira de número 13. Vocês vão colocar aqui no segundo desenho, tá? Não tem segredo, tá, pessoal? Depois dos 13 quadradinhos, é só repetir igual o primeiro desenho aqui, tá? Ó, é só colocar os pontos igual eu ensinei no segundo motivo. E aqui no finalzinho, depois dos 10 pontos altos aqui, eu fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos, certo? E para a próxima carreira, que é a de número 14, já subam 3 correntes, vira o pano. Já fiz aí mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. E aqui, pessoal, eu adiantei 3 quadrados vazios e preenchi o próximo quadrado de base, com 2 pontos altos dentro e um na base, ó. Então, ficamos assim com o nosso cantinho. Agora, eu preciso colocar aqui 2 correntes, contar 1, 2, 3, colocar um ponto alto. E a partir desse ponto aqui, eu tenho que colocar 16 pontos altos, tá? Então, nós vamos preencher todos esses pontos aqui de base, colocar 2 pontos aqui, preencher esses pontos de base e mais esse aqui, tá? Mais 2 aqui dentro e um na base, até dar 16. Então, é só começar aí, ó. Eu vou fazer o segundo ponto. Fiz aqui, ó, os 16 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 quadrados vazios, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, conta aqui terceiro ponto de base, faz um ponto alto, 2 correntes, conta o terceiro ponto de base e coloca mais um ponto alto. Agora, eu também preciso colocar mais 16 pontos altos, tá? É só ir fazendo. Quando tiver quadradinho de base, é só colocar 2 pontos altos dentro. Aqui eu já tenho 4. Fiz aqui, ó, mais 16 pontos altos. Igual ao lado oposto, tenho que fazer 3 quadrados vazios, 2 correntes. Conta aqui o terceiro ponto de base. 3 correntes, conta o terceiro ponto, põe um ponto alto. E aqui o último quadradinho. Então, ó, tá ficando assim, ó. E agora aqui também, ó, igual o pinheirinho do início aqui, ó, eu tenho que fazer os 16 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Então, vamos lá. Sempre dentro dos quadradinhos aqui, ó, coloquem 2 pontos altos e vai fazendo até ficar com 16 pontos aí no total. Fiz aqui os 16 pontos altos. Fechei um quadradinho vazio aqui no final e esse próximo quadrado eu tenho que ter aqui 2 pontos altos dentro dele e um na base. Então, ó, o primeiro motivo eu fiz aqui, né, a carreira de número 14 aqui, o início com vocês. Agora aqui, pessoal, ó, a divisão dos quadradinhos, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos, tá? A partir deste quadradinho aqui, vocês já vão repetir aqui, ó, o início deste pinheirinho aqui, tá, ó? Então, é só seguir
a explicação que eu acabei de fazer aqui no primeiro motivo aqui do nosso trabalho, vocês vão repetir aqui no segundo motivo aqui do barrado, tá? É só seguir fazendo tudo o que eu acabei de explicar aqui no segundo desenho, tá? E aqui é só repetir os quadradinhos. Então, aqui, ó, na divisão, depois dos 11 quadradinhos vazios, ó, estes 4 pontos altos já é início aqui deste primeiro pinheirinho que eu expliquei para vocês no bloco anterior. Então, tudo que eu fiz aqui, ó, nesta sequência da carreira de número 14, eu repeti aqui, ó, tudinho, ó, os pontos, ó, neste pinheirinho menor, neste maior, é só para relembrar. Aqui a gente tem tudo 16 pontos altos, né? Além dos 4 aqui, ó, 16 pontos, 16 pontos, 16 pontos. E aqui no finalzinho, depois dos 16 pontos altos, tem um quadrado vazio, 4 pontos altos e 3 quadrados vazios e o ponto de borda aqui, que são os 4 pontos altos. Para a carreira de número 15, já subi 3 correntes, virei o pano, fiz mais 3 pontos altos aí do cantinho de borda, adiantei 2 quadradinhos vazios, pessoal. E aqui eu tenho um total de 19 pontos altos, tá? Aqui, ó, dentro deste quadrado, coloca 2 pontos altos e dentro deste também. Depois completa um total de 19 pontos altos aqui, tá? Então, é só fazer os pontos aí. Aí, depois que você já terminou os 19 pontos altos, aí você faz 2 correntes, conta 1, 2, 3, e vai fazer um primeiro ponto alto. E aqui a gente tem que completar para ficar com 7 pontos no total. Então, eu coloco mais 2 pontos altos aqui dentro deste quadrado e um na base. Aí, eu vou ficar com 7 pontos. Fiz aqui 2 correntinhas, coloco aqui o ponto alto. E agora aqui dentro 2 pontos altos primeiro, né? E vamos fazendo aqui até também ficarmos com 7 pontos. Fiz aqui 7 pontos altos, faço 2 correntes, conto aqui o terceiro ponto de base e faço mais 7 pontos altos aqui. Então, já tenho 2 pontos, 3. Ó, já fiz os 7 pontos altos, agora 2 correntes. Aqui eu fecho um ponto alto, coloco mais 2 aqui dentro deste quadradinho e um nesta base aqui. 2 correntes. Agora aqui eu faço mais um quadrado vazio, assim. E coloco aqui 2 pontos altos. Aqui a gente tem que ter 7 pontos, tá, pessoal? Então, 2 pontos altos ali dentro do quadrado e a gente completa aqui até ficar com 7. Fiz os 7 pontos altos, agora eu vou fazer um quadrado vazio aqui, ó, terceiro ponto de base eu faço um ponto alto. Agora aqui, pessoal, olha, nós temos que fazer um total de 19 pontos alto aqui, tá? Inclusive, ó, este quadradinho vai colocar 2 pontos alto, completa todos esses pontos de base, e este quadrado também, 2 pontos alto e coloca um ponto aqui na base, tá? Depois é só fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos vazio, certo? E a partir daqui, ó, deste quadradinho, você já vai repetir aqui o início aqui do primeiro pinheirinho aqui, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, daí eu mostro em detalhes para vocês daqui a pouquinho. Então, aqui, pessoal, na carreira de número 15, vou passar mais uma vez com vocês, ó. 4 pontos altos, 2 quadrados vazios. Aqui eu fiquei com 19 pontos altos, um quadrado vazio e 7 pontos altos. Um quadrado vazio, 7 pontos altos. Um quadrado vazio, 7 pontos altos. Um quadrado vazio, 4 pontos altos. Um quadrado vazio e 7 pontos altos. Aqui um quadrado vazio e 19 pontos alto aqui. Na divisão, nós ficamos com 2, 4, 6, 8, 9 quadradinhos vazios, tá? 9 quadradinhos vazios.
E aqui já é repetição aqui do primeiro pinheirinho, com 19 pontos alto, um quadrado vazio, 7 pontos alto, um quadrado vazio, 7 pontos alto, um quadrado vazio e 7 pontos alto. Aqui um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado aqui vazio e 7 pontos alto aqui. Um quadrado vazio e o final aqui 19 pontos alto, 2 quadrados vazio e 4 pontos alto, que é o cantinho de borda, ok? Então, esta é a carreira de número 15. Para a carreira de número 16, pessoal, aqui eu já fiz as 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz mais 3 pontos aí de borda, né, com as 3 correntes, e adiantei 2 quadradinhos vazio aí, tá? E aqui eu preciso de mais um quadradinho, então, a gente faz 2 correntes e vai contar 1, 2, 3, coloca um ponto alto aqui. A partir deste ponto agora, vamos colocar 7 pontos alto. Fiz 7 pontos alto, vou fazer um quadrado vazio, 2 correntes, vou contar 1, 2, 3. Vou fazer aqui mais 3 pontos alto, que aqui vai ser já o tronco da árvore, do pinheiro. 2 correntes, pula esses 3 pontos aqui, ó, no último põe um ponto de base. E vamos colocar aqui dentro 2 pontos. E completar o restante aqui até ficarmos com 7. Fiz os 7 pontos, agora eu coloco aqui, ó, 2 correntes e um ponto alto, assim, ó, para poder fechar um quadradinho vazio. Agora, pessoal, nós vamos fazer um total de 28 pontos altos. Então, sempre dentro dos quadradinhos aqui, ó, vocês vão colocar 2 pontos altos, tá? Vão fazendo até dar 28 pontos. E quando tiver ponto alto aqui sobre ponto alto, é só fazer. Então, 28 pontos. Fiz, então, aqui, ó, os 28 pontos altos. Agora, nós vamos fazer aqui um quadrado vazio. Então, aqui, ó, foram 1, 2, 3 quadradinhos que nós preenchemos cada um com 2 pontos altos, tá? Até ficar com 28 aqui. Agora, façam 2 correntes. Conta 1, 2, 3 e coloca um ponto alto. Vamos fazer agora aqui um total de 7 pontos altos, tá? Coloquem 2 pontos aqui dentro na base até ficar com 7. Fiz aqui os 7 pontos altos, vou fazer aqui, ó, 2 correntes, vou contar 1, 2, 3. Aqui vai ser o tronco do pinheiro, né? Então, a gente tem que colocar 4 pontos altos. Depois, a gente faz 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto aqui. E também aqui a gente tem que fazer 7 pontos altos. Terminei os 7 pontos altos aqui, ó, a gente faz um quadradinho vazio. Só fazer 2 correntes e no último ponto coloca o quadradinho. Então, aqui, pessoal, ó, o primeiro desenho nós terminamos, tá? Ó, desta sequência aqui que eu acabei de explicar. Agora, aqui nós vamos fazer, ó, um quadrado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e mais um quadradinho aqui em cima do terceiro ponto de base, porque aqui já é o início deste outro pinheirinho aqui, ó. A gente fez esse aqui e vamos começar o outro aqui. Então, nós vamos ficar aí com 11 quadradinhos. E é só seguir fazendo no outro motivo aqui, toda essa sequência aqui que eu acabei de explicar para vocês, tá? Da colocação dos pontos. Aqui é 7 pontos, 4, 7. Aqui são 28, 7 pontos, 4 e 7 pontos. Assim ficou a carreira de número 16, tá, pessoal? Qualquer coisa, volta na explicação. Então, aqui é o primeiro motivo dos nossos pinheirinhos, ó. É só observar aqui a sequência, vou deixar aqui de ladinho para vocês conseguirem ver. Aí, na divisão aqui, ficamos com 11 quadradinhos, e aqui é o segundo
desenho aqui, ó, tá? Eu fiz aqui toda a sequência que eu expliquei para vocês no primeiro desenho. E no final ficamos com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na carreira de número 17, eu já fiz ali o cantinho de borda, né? Com as 3 correntes, mais 3 pontos altos. Aqui eu fiz mais 3 quadrados vazios. Vamos precisar de mais alguns quadradinhos, então façam 2 correntes, conta 1, 2, 3, faz um ponto alto. 2 correntes, aqui ó, mais um quadradinho vazio. 2 correntes e mais aqui um quadrado vazio. Então, no começo aqui ficamos com 6 quadrados vazios. Aqui é o tronco do pinheiro. São os 4 pontos altos aqui. Agora, 2 correntes, ponto alto. Aqui temos que ficar com 3 quadrados vazios. É só contar aqui o terceiro ponto de base, faz um quadradinho. E aqui mais outro. 2 pontos altos dentro do quadradinho, completa o restante até ficarmos com 7 pontos altos. Aqui eu completei. 3, 6, mais 1 aqui, 7. 2 correntinhas, aqui contam 1, 2, 3, coloco um ponto alto. Agora aqui, gente, nós temos que fazer 16 pontos altos. Então, eu já tenho 2 aqui. Fiz aqui os 16 pontos altos. Aqui já é o pinheirinho do meio, tá? Vamos fazer 2 correntes. Conta 1, 2, 3, coloca aqui um ponto alto. E aqui deste lado, que é o lado oposto do trabalho, né? A gente tem que colocar também 7 pontos altos. Aqui eu já coloquei 4. Então, ó, fiquei com 3, 6, 7 pontos, 2 correntes. E aqui a gente conta 1, 2, 3, coloca um ponto alto. 2 correntes, mais um ponto alto aqui para fechar um quadrado vazio. 2 correntes e aqui já é o terceiro pinheirinho, ó, a gente já tá no tronco dele, então é só repetir aqui, ó, os 4 pontos alto. E agora aqui a gente faz tudo quadradinho, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, ó, terceiro ponto de base, um ponto alto, e a partir daqui nós vamos colocar tudo de quadradinho até chegar lá no outro pinheirinho, pra gente repetir toda esta sequência aqui, tá? Então, eu vou fazer o meu, já mostro aí pra vocês. Finalizei, então, a carreira de número 17, só para relembrar que no início ficamos com 4 pontos altos, 2, 4, 6 quadrados vazios, 4 pontos altos. 3 quadrados vazios, aqui 7 pontos altos, um quadrado vazio aqui, 16 pontos altos aqui. Um quadrado vazio, 7 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, tá? Então, aqui é um pinheirinho, ele já praticamente está pronto, só falta este aqui, a gente fazer o caule dele na próxima carreira. Aqui na divisão, ficamos com 17 quadrados vazios, tá? 17 quadrados vazios, ó, daqui até aqui. A partir daqui já é repetição aqui do primeiro pinheirinho, ó, do tronco dele, com os 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, aqui é repetição, 7 pontos altos, um quadrado vazio, aqui os 16 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, e no final aqui também terminamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na carreira de número 18, já fiz as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz o cantinho de borda. Aqui eu adiantei quadradinhos, 3, 6, 9, 10 quadradinhos aqui no início. Aqui ficamos com 10 quadrados vazios. Façam mais 2 correntes, conta 1, 2, 3, e façam mais um quadradinho vazio. Então, o início aqui ficamos com 11 quadrados vazios. Agora, aqui, nós temos que fazer um total de 10 pontos altos, tá? Dentro dos quadradinhos, igual aqui, ó, só colocar 2 pontos altos.
um na base e completar até ficar com 10. Fiz os 10 pontos altos, 2 correntes, terceiro ponto de base, já faz um ponto alto, o segundo, o terceiro e o quarto ponto, que aqui é o tronco do pinheiro. 2 correntes, conta 1, 2, 3 e coloca um ponto alto. E aqui nós vamos também ficar com 10 pontos. Lembrem-se que dentro dos quadradinhos, sempre 2 pontos. Se colocar ponto a mais ou a menos, aí vai ficar para a próxima carreira aí faltando ponto de base. Fiz os 10 pontos, 2 correntes e aqui eu faço um quadrado vazio, né? Fecha aí um quadradinho vazio assim. Então, aqui, ó, é o pinheirinho do meio. A partir daqui agora, a gente vai fazer tudo de quadradinho vazio, tá? Então, é só seguir fazendo os quadradinhos. Quando chega assim, ó, por cima dos 4 pontos alto, façam 2 correntes. No último ponto, coloca o ponto alto para fechar o quadradinho, tá? Então, eu vou fazer os meus aqui e já falo para vocês a quantidade de quadradinho que vai dar. Então, aqui é a carreira de número 18, no início aqui 4 pontos alto, 11 quadrados vazio, 10 pontos alto, 1 quadrado vazio, 4 pontos alto, 1 quadrado vazio e 10 pontos alto. Aqui, ó, na divisão dos quadradinhos, ficamos com 27 quadradinhos vazio, tá? Essa situação aqui, ó, deste pinheirinho aqui do meio, já é a repetição deste aqui, tá? Ó, com os 10 pontos alto, ó, fiz aqui um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio e 10 pontos alto. E aqui ficamos com 11 quadradinhos vazio e 4 pontos alto, tá, pessoal? Então, é só seguir fazendo assim do jeito que eu expliquei. E para a próxima carreira, faz as 3 correntes, vira o trabalho, faz o cantinho de borda com mais 3 pontos alto. E aí, vocês vão repetir os quadradinhos. Então, eu fiz todos os quadradinhos aqui, por enquanto tem 11 quadradinhos, cada um separado por 2 correntes. E a partir daqui, nós vamos fazer tudo praticamente quadradinho, só aqui no tronco do pinheiro que nós vamos fazer nesta carreira os 4 pontos altos. Então, ó, 2 correntes, aí eu conto o terceiro ponto de base aqui, ó, e coloco um ponto alto. Então, onde tem os pontos de base assim, ó, sempre façam 2 correntes e coloquem o ponto alto, ó, no terceiro ponto de base. Aqui já é um quadradinho mesmo. 2 correntes. Ah, tá, aqui já é o meio, né, do trabalho, então eu tenho que colocar aqui os 4 pontos alto aqui, que é tipo o caule, né, o tronco aqui do pinheiro. Agora aqui, ó, eu vou colocar vou colocar mais um quadradinho aqui, só para explicar mais uma vez aqui a divisão, ó, 2 correntes ponto alto, 2 correntes, sempre conta 1, 2, 3 e põe um ponto alto. 1, 2, 3, tá? Isso vocês vão fazer em todas as bases que tiver assim, em ponto alto. Sempre no terceiro ponto. Então, aqui é só fazer os quadradinhos vazios. Agora eu vou orientar vocês. Então, aqui, ó, vai ser tudo quadradinho vazio, ó. Tudo quadradinho vazio. Quando chegar em cima dessas bases, você vai fazer igual aqui, ó. Vão dar 3 quadradinhos, tá? E aqui, ó, mais um quadradinho vazio. E aqui, ó, é o caule do pinheirinho. Então, aqui vocês têm que fazer 4 pontos altos. Aqui um quadrado vazio. Aqui também vão dar 3 quadradinhos vazios em cima aqui dessas bases. E vão completar tudo de quadradinhos, 4 pontos altos no final. Eu vou fazer o meu e já mostro pra vocês. Então, terminei a carreira de número 19. Então, aqui 4 pontos altos. Aqui eu fiquei com 15 quadrados vazios. Aqui eu repeti os 4 pontos altos, que é o caule, o tronco do pinheirinho. Aqui eu fiquei com 35 quadradinhos, ó, a partir daqui até o outro aqui, ó. 35 quadradinhos, repeti os 4 pontos altos, que é do tronco do pinheiro, e aqui ficamos também com 15 quadrados vazios, 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já fiz as 3 correntes, virei o trabalho, fiz mais 3 pontos altos.
Então, é só fazer quadradinho, ó, repetir todos os quadradinhos, ó. Quando chega aqui em cima dos 4 pontos altos, ó, também façam 2 correntes e fecha aqui o ponto alto no terceiro ponto de base, tá? Então, esta carreira toda vai ser de quadradinho e a próxima já é a finalização. Terminei, então, pessoal, de fazer, ó, tudo de quadradinho vazio, igual eu expliquei para vocês no bloco anterior, ó. Todo ele de quadradinho vazio e aqui no final os 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subam as 3 correntes. E aqui vocês vão fazer mais um ponto alto somente, tá? Só, no caso aí, fica com 2 pontos no começo aqui do trabalho, ó. Só 2 pontos. Agora aqui, nós vamos fazer 2 correntes. Vai pegar aqui, ó, dentro do segundo ponto, né, já com a linha laçada, puxa o fio pra frente, 3 argolinhas, tira tudo junto, ó, laça. Deixa eu fazer de novo, porque acho que vocês não viram. Ó, aqui eu faço 2 correntes, laço a linha na agulha. Aqui, ó, dentro do segundo ponto, eu introduzo a agulha, trago o fio pra frente, tiro tudo junto, as 3 argolinhas. De novo, ó, laça. Introduz aqui, ó, no primeiro ponto, 3 laçadinhas, tira tudo junto. E você vai fechar o ponto aqui, ó, no último ponto de base aqui da carreira anterior. Então, vai ficar assim, ó. Assim. E agora, é tipo como se fosse um picô ou um ponto tombadinho, ó. 2 correntes, laça a linha na agulha, ó, dentro do ponto que você acabou de fazer. Laça, tira tudo junto, ó, as 3 argolinhas. E já prende aqui, ó, no próximo ponto de base. Então, esse vai ser o acabamento, ó, 2 correntes, laça, introduz aqui, traz o fio pra frente, ó, tira uma vez, tira 2 vezes. E fecha aqui no próximo ponto. Então, assim, nós vamos fazer o acabamento do nosso barradinho aí de tema natalino, né, dos pinheirinhos. E é só ir fazendo assim, ó, o ponto alto, fechou, 2 correntes, laça, a linha na agulha, laça de novo para trazer aqui para frente, tira tudo junto. Laça de novo, ó, 3 laçadinhas, tira tudo junto. E fecha aqui. De novo, ó. 3 laçadas, tira tudo junto. 3 laçadas, tira tudo junto e fecha aqui. Certo? Então, eu vou adiantar o meu aqui. Quando chegar lá no final, eu volto pra gente poder terminar junto aí, tá, pessoal? Ó. Então, ele vai ficando assim, o acabamento. Se você quiser fazer outro acabamento aqui no final, também fica à vontade, tá? Que é só uma sugestão aí para poder a gente terminar o trabalho. Então, eu vou fazer o meu aqui, só ir fazendo essa sequência, igual eu expliquei, daqui a pouquinho eu volto pra gente terminar lá o final. Então, pessoal, aqui eu terminei de fazer aqui os pontos tombadinho, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, ó, fui fazendo por todo o meu barrado aqui e chegando no final, nós vamos aqui finalizar juntos, tá bom? Então, aqui eu vou fazer mais 2 correntinhas, deixa eu melhorar aqui. Ó, vou fazer 2 correntes, laço aqui a linha na agulha e vou trazer aqui o fio pra frente, tiro, ó, tudo junto, ó. Assim. Venho aqui, ó, neste ponto de base e faço um ponto alto. Assim. Faço de novo, ó, 2 correntes, laço o fio, trago pra frente aqui, ó, tiro todas as laçadas, ó. Agora, eu laço o fio, pulo o segundo ponto de base, o terceiro ponto de base aqui, eu coloco um ponto alto e mais um ponto alto aqui no último ponto de base, ó. Então, ficamos assim com o trabalho.
Aqui eu faço uma corrente, alongo o fio e cortamos aqui a linha. Aqui, pessoal, ó, é só você trazer o pano, aliás, o fio, né, para trás aqui, ó, do trabalho. Eu costumo trazer para trás assim. E vou descendo os pontos aqui, vou amarrando entre os pontos aqui até a linha sumir, tá? E eu corto o restinho do fio depois. Então, pessoal, este é o barradinho natalino que eu queria muito trazer para vocês hoje, certo? Olha, ele ficou muito bonito, com o motivo de 3 pinheirinhos aqui desse lado e deste outro lado. Pessoal, se você já gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu trago aqui para o canal. Pessoal, eu vou deixar as fotos aí no final para vocês conseguirem visualizar, né? Tanto no início quanto no final, para vocês olharem como que ficou bonito os pinheirinhos aqui que nós aprendemos hoje. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!